Sim. Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez durante esse ano de 2015 para darmos início à aula de angelologia, que será a primeira matéria do nosso seminário nesse ano de 2015. Então, vamos aqui diretamente, aqui rapidamente, já fazer uma prévia do que nós abordaremos durante as aulas. E no sumário aqui, lendo o sumário da nossa apostila, nós vamos encontrar aqui algumas considerações iniciais sobre o que são os anjos, como eles foram criados, como eles servem a Deus. Tá? Nós vamos ver que os anjos são guardiões especiais, né? Que eles têm várias funções. Nós vamos ver alguns conceitos bíblicos sobre angelologia, né? Quanto à criação, a natureza, a personalidade, o caráter dos anjos, né? Sua classificação, obras e ministérios. Nós vamos descrever aqui um pouco alguns ministérios, tá? E quanto a descrição do ministério quanto a Jesus Cristo, quanto aos crentes, ou seja, quanto às igrejas, quanto às nações. Nós vamos ver aqui quanto às pessoas que não são crentes também, quanto aos descrentes, né? E aí a gente vai, depois dessas descrições, termina-se a parte 1 e entra-se na parte 2, que é sobre sanatologia, que é a doutrina, que é o estudo sobre Satanás, né? Sobre Satã. Nós vamos ver a existência, as designações deles, os nomes, os títulos, suas apresentações, o caráter, a personalidade, algumas atividades e funções, também atividades e funções contra a sua oposição quanto à obra de Deus, quanto aos crentes. Vamos ver a sua ação em meio aos descrentes, em meio às nações. Vamos ver também os locais de atuação, por que Satanás tem a sua ira tão grande contra o homem, né? Vamos ver as suas limitações, e nós vamos ver qual a nossa defesa contra Satanás também, e o destino que ele tem preparado para si, né? Que Deus preparou para ele devido a tudo o que ele fez durante a sua existência, né? Que ele faz também. E depois, por último, na terceira parte, né, que vai ser uma das últimas aulas, nós vamos ver aí a demonologia, que é o estudo sobre os demônios, né? E nós vamos ver quem são os demônios, algumas características deles, as mentiras quanto à sua origem, né? O que eles fazem para enganar as pessoas, né? Suas atividades, qual o destino final deles também, que é um destino semelhante, igual ao de Satanás. Nós vamos abordar isso tudo, as formas de atuação dos espíritos malignos, né? Dos espíritos de enfermidade, dos espíritos sedutores, dos espíritos imundos, as opressões demoníacas. Nós vamos aprender a identificar as pessoas que estão oprimidas pelos demônios, né? Isso vai ajudar muito isso na nossa caminhada, né? Como os demônios eles podem afetar os crentes, né? Se você não tiver com a sua armadura, aquela armadura lá de Efésios, em dia, você vai ser afetado pelo inimigo. O inimigo pode te jogar uma seta, mesmo você sendo crente. Então a gente vai ver tudo isso, né? Por isso que nós sempre batemos em cima da tecla, de nós estarmos sempre, a necessidade de nós estarmos sempre orando, lendo a palavra de Deus, participando dos cultos, obedecendo as palavras dos ministros de Deus na igreja, para que nós venhamos ter as orientações corretas e estarmos livres, né? Nosso lar, nosso casamento, nossa casa, né? Nossos filhos, nossos empreendimentos, estar livres das ações do inimigo, né? E protegidos por Deus, para que nós não venhamos a dar brecha para o inimigo. Não é porque nós somos crentes, né, que nós vamos ser invencíveis. Se nós não vigiarmos, né, o inimigo está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? E essa palavra serve não só para quem não é crente, mas para nós que somos crentes também. Ou seja, serve para todos. Nós vamos ver aí também como os demônios obtêm o controle sobre as pessoas, né? Como eles enlaçam as pessoas em tantos pecados, né? Que às vezes as pessoas olham assim, poxa, eu não tenho como servir a Deus, porque eu não sou digno, eu peco muito, eu sou uma pessoa muito pecadora. Então a gente vai estar abordando isso tudo, e aí nós vamos ver como nós podemos fazer, né, para não deixar que o inimigo tenha esse controle sobre a nossa vida,
e também servirá como um aconselhamento, né? Você que, né, tem alguma pessoa aí que você possa aconselhar, você vai poder aconselhar tranquilamente, né? Buscar o poder de Deus para a sua vida, né? Nós vamos ver que quem deve tratar com esses poderes demoníacos, né? Os poderes demoníacos, nós podemos tratar com esse tipo de situação, né? Porque nós não somos pastores, não temos, né? Vai depender muito da tua busca para com Deus, da tua consagração na sua vida, para você lidar com esse tipo de coisa, né? E jejum, oração, Deus ele honra, né? Vai te dar autoridade, poder sobre esse espírito maligno, né? Nós vamos aprender a detectar a presença demoníaca nas pessoas, como nós já falamos, né? Ver como os passo a passo do exorcismo, né? Da expulsão dos demônios, né? Que é chamado do exorcismo. Nós vamos aprender a ministrar a libertação na vida das pessoas, né? Uma preparação, né? Temos uma preparação preliminar de nós mesmos, né? Como nós já acabamos de dizer, né? Temos que ter o jejum, oração, leitura da palavra, estarmos cientes, né? Usarmos as palavras de autoridade, né? Preparar os outros também, aos que irão estar ali auxiliando também, previamente, né? E esse é um dos maiores objetivos dessa aula, desse seminário, preparar você aí que está buscando, né, um conhecimento de Deus para sua caminhada, como você lidar, né? Esse vídeo vai ser essas aulas vão ser muito valiosas para você, tá? O lugar para desenvolver esse ministério, o tempo para se desenvolver esse ministério, né? Vamos ver alguns modelos de oração aí, né? Vamos reconhecer os sinais de libertação que nós vamos orar, o demônio vai sair e você tem que reconhecer que a pessoa foi liberta, né? Nós não podemos sermos enganados por Satanás, porque às vezes o demônio ele fica quietinho, né? Não se manifesta na pessoa e a gente acaba pensando que a pessoa foi liberta, mas na verdade ele ainda está ali. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos reconhecer esses sinais, né? Nós vamos proporcionar também acompanhamento dessa pessoa, né? Aí vai depender da pessoa, né? Se entregar ao acompanhamento ou não, né? Porque muitas das vezes acontece o que? Nós oramos, a pessoa é liberta, a pessoa vai embora para casa e muitas das vezes não volta. E aí os espíritos malignos que andam nos ares, né? Buscando uma casa vazia, encontra aquela pessoa novamente liberta, mas ali não interessada por voltar à igreja, ao evangelho, ela acaba que é possuída novamente. E a palavra de Deus diz que os atos dessa pessoa vão ser piores, né? Porque o inimigo ele volta com 7 outros espíritos piores e aí fazem, né, arruaça na vida daquela pessoa. Por isso que as pessoas se afundam muito em pecados, em atos errados, e por isso que elas falam que na verdade são indignas de servirem a Deus por causa das suas coisas, né? E é justamente isso que o inimigo quer, afastar as pessoas, né, do evangelho, nem que para isso ele tenha que operar algum milagre, né, enganar as pessoas de forma que elas fiquem cegas, né? Nós vamos ver que nós temos proteção dos poderes demoníacos também, né, e tudo mais. Então vamos lá, irmãos, introduzindo essa primeira aula falando sobre anjos, tá? Essas aulas sobre anjos, sanatologia e demonologia, elas vão ser divididas em 3 aulas, tá? Essa primeira aula agora nós vamos falar sobre os anjos, vamos tratar aqui, nós vamos fazer o acompanhamento aqui da apostila que nós utilizamos aqui no seminário, tá? E aí depois, na segunda aula, no segundo momento, nós vamos estar falando de sanatologia e demonologia na terceira aula. Então nessa primeira aula agora nós abordaremos, falaremos sobre os anjos, né? Nós vamos aí ver alguns conceitos, né? Vamos fazer uma pequena introdução, dizendo que os anjos eles são mensageiros de Deus, tá? Os anjos eles servem a Deus e eles ajudam os salvos, né? De algumas formas. Eles foram criados santos, tá? Os anjos foram criados santos, mas alguns eles se revoltaram contra Deus, né? Que nós bem sabemos que são os anjos maus, os anjos decaídos, né? Que ela tem essa parte dos anjos que foram junto com Satanás.
em algumas passagens bíblicas, Deus, né, e o anjo é o anjo do Senhor, né, o anjo de Yahvé, né, Deus se materializa, né, se nós vemos lá em Gênesis, né, e aí quando fala o anjo do Senhor é por causa que Deus ele se materializou ali, se mostrou, fez uma teofania, tá, irmão? Então, algumas considerações iniciais. O que são anjos? Você tem alguma noção do que é ser um anjo? Então, temos uma referência em Mateus 1,20, né? Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós vemos aí claramente, né, um anjo falando com José sobre o nascimento do Messias, né, porque Maria era virgem, como nós bem sabemos, e aí de repente ela concebe, ela engravida, né? A palavra conceber na Bíblia quer dizer que ela engravidou, né? Nós substituímos pela palavra engravidar. E aí José, que ainda não era casado com Maria, tentou deixá-la. Isso causaria um grande problema, né, para Maria, para ele mesmo, porque, né, as pessoas imaginarem que ele teve relação com ela antes do casamento, e por ela a mesma coisa, né, mas só que Deus ele proporcionou meios daquelas coisas ali não acontecerem, né, de se descomplicarem para ele. E quando vai fazer o recenseamento, eles passam lá um bom tempo, né? Dá tempo do menino nascer, tanto é que o menino nasce lá naquele lugar, lá no estábulo, na estrebaria, porque as pousadas, né, já estavam cheias, né, os locais que eles podiam ter um repouso já estavam cheios. Então só lhe restou ali aquele estábulo, para eles não ficarem na rua, e foi o momento que Jesus nasceu. E quando eles deveriam voltar para o local da onde eles saíram, eles acabam por ir para o Egito, né? Devido Herodes, né, querer matá-lo. E aí Herodes morreu, o velho Herodes morreu, e depois ele retorna. E aí deu-se tempo, né, para que todo o processo como de gravidez, tudo fosse no meio do caminho, e ele já voltasse de lá com ela, casado, né, com seu devido dote pago e tudo mais, né? E então, dando prosseguimento, aí a gente vê que tudo isso foi anunciado por um anjo, né? Um anjo mensageiro do Senhor, né? Apareceu em sonho a ele e falou com ele, e ele, né, obedeceu a voz do anjo, né? Não largou Maria, deu prosseguimento, deu a educação devida que todo judeu recebe, né, ensinamentos. Jesus fez seu bátismo. É lógico, Jesus, como, né, a própria sabedoria, né, se nós fôssemos analisar, né, quando a gente vê os livros históricos da extra-bíblia, nós vemos que Jesus tinha uma resistência muito grande a aprender, porque ele já sabia das coisas todas, mesmo criança, né? Mas só que ele aprendeu a lidar com as pessoas, com o ser humano, né? Ele deixou, nós vemos aí nos livros históricos, né, que não foram canonizados, né, ele aprendendo a lidar com o ser humano. Jesus, os livros históricos falam que ele era muito soberbo, né, era muito arrogante, e aí foi se moldando o caráter dele até que virou um homem de uma compaixão incrível, né, totalmente voltado a ajudar o próximo. Isso são os que os livros dizem, não quer dizer que seja voltado, não quer dizer que Jesus seja assim. É fato histórico, tá? E nós estamos falando aqui somente para complementar. Então, dando prosseguimento, aí, né, os anjos eles são seres criados para propósitos de Deus, né? Então a concepção do nascimento de Jesus foi anunciada por um anjo, né, como um evento sobrenatural, né, além do nosso raciocínio, da nossa lógica humana, né? Não temos como compreender isso. E os anjos eles são seres espirituais, irmãos, criados por Deus, que ajudam a levar a obra aqui na terra também.
tá? Eles trazem a mensagem de Deus para as pessoas, né? Protegem o povo, encorajam as pessoas, eles dão orientação, executam punições, né? Eles patrulham a terra, eles lutam contra a força do mal, eles existem anjos bons e anjos maus também, né? Como lá em Apocalipse a gente vê, mas porque os anjos maus estão aliados com o diabo, né? O Satanás, por isso eles têm menos poder e autoridade. Então, eventualmente, irmãos, o maior papel dos anjos será o quê? Dar louvor a Deus. Esse é um dos maiores papéis dos anjos que eles exercem aqui na terra, né? Como a gente vê na referência de Lucas 1,19, quando fala: responde-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e foi enviado para falar-te estas alegres novas, né? Ele assiste diante de Deus, dá louvores a Deus. Então a gente vê aí Gabriel, né, aparecendo como serafim aí da mensagem, o mensageiro que traz a mensagem de Deus. Geralmente são alegres novas que ele traz respostas, né, para o povo de Deus, né? Então os anjos, eles servem aí, vimos a principal função, até por causa da palavra anjo, né, quer dizer mensageiro, né? Então a gente vê aí que eles servem a Deus, eles são seres espirituais que vivem na presença de Deus e fazem a sua vontade. Então somente 2 anjos eles são mencionados pelo nome nas escrituras, né? Nós vemos aí outras religiões falando sobre vários outros anjos, né? Mas nas escrituras sagradas só a menção de 2 anjos, né? Mas não são só esses 2, né, que existem. Vários outros atuam como mensageiros. Aqui Gabriel deu uma mensagem especial a Zacarias, né, na referência que nós acabamos de ler, mas isso não foi um sonho nem uma visão, foi realmente real, né, verídico, foi um fato verídico. E o anjo, ele apareceu de uma forma visível e falou palavras audíveis a Zacarias, né? Não foi em sonho, como a José. Então, nós vemos aí que nós não devemos desprezar qualquer despejo pequenino, né? Pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Ou seja, nós não devemos, né, acreditar, né, nessas palavras, né, que os anjos, eles são mensageiros, que eles cumprem o tempo de Deus, né, embora pessoas, mas nós não devemos, é claro, irmão, idolatrar, nem achar que Jesus ou Deus, né, é um anjo. Sim, pode se materializar em um anjo, né, mas não que ele seja um anjo. É porque Deus é detentor de todo o poder, né, de Jesus. Então, nós vemos aí os anjos também como guardiões especiais, né, e temos preocupação com as crianças ali, né, que devem ser tratadas de maneira igual como que Deus trata, né? Nós não trata as crianças, nós não devemos tratar diferentemente. Então, certos anjos são incumbidos de cuidar de crianças, né? Eles têm acesso direto a Deus, né? E nós vemos aí culturas, né, que praticam infanticídio, né, como os índios, né? Quando as crianças nascem doentes, com algum defeito, com alguma coisa, os índios enterram os vivos, né? E vemos aí nas Sagradas Escrituras também crianças sendo sacrificadas a outros deuses, né, de outras nações pagãs, e nós, biblicamente, né, Deus, ele condena esse ato, né, e nós vemos aí que o total repúdio de Deus. Também vemos que os anjos, ele tem várias funções, irmãos. Eles são seres espirituais criados por Deus, né, como nós já dissemos, debaixo da autoridade de Deus. Ele tem várias funções. Tem as funções de servir os crentes, proteger os necessitados, proclamar a palavra de Deus, executar as punições de Deus. E nós vamos abordar algumas coisas sobre isso mais para frente, tá? Agora, por enquanto, nós vamos abordar alguns conceitos bíblicos, né? Nós vamos ver aqui a angelologia, a doutrina dos anjos, né, que estuda sobre os anjos, que os anjos são mensageiros de Deus a serviço de Israel e da igreja, né? Quando a gente fala igreja, a gente fala não só individualmente, mas como de uma forma global, geral, né? A igreja de Cristo, tá? A igreja de Jesus. Então, ele tem os anjos, algumas informações aqui bem básicas, né? Bem básicas mesmo, sobre os anjos na Bíblia. Eles têm a existência deles ensinadas na Bíblia
por 34 livros, tá? E ocorre 286 vezes. E Cristo sabia deles e ensinava sobre eles, né? Várias vezes nós vemos aí Cristo falando sobre ele. Então no Antigo Testamento a palavra para anjo é malach, né? Que quer dizer mensageiro, representante, né? O anjo teofane. E no Novo Testamento é ángelos, né? Que quer dizer trazer notícias, né? Que ele é um mensageiro, é um embaixador, alguém que é enviado, né? Ou seja, tem mais ou menos a mesma função, o mesmo sentido. Quanto à criação, nós temos aí 3 características importantes. O fato, né? Nos fatos da criação, eles estavam já presentes no tempo, né? E no estado, né? Eles já eram, tanto nos fatos, nos tempos da criação e no estado, eles já eram criados, né? Nós vemos aí eles já desempenhando suas funções em todos os tempos, tá? Quanto à natureza, né? São denominadas criaturas, são criados antes do homem pelo poder de Deus, cujo pai, né? Cujos são seu pai, recusa a adoração e ao homem é proibido adorá-lo. Então, né? Como nós já havíamos dito, né? É proibido adorar os anjos, né? E eles também se recusam a isso, né? E vemos aí quando os reis, os homens se prostravam diante dos anjos, eles falavam que não precisavam daquilo dali. E Deus é o único digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Então nós vemos aí eles também como espíritos, né? Não limitados às condições naturais, físicas, pois eles são muito rápidos, eles aparecem e desaparecem à própria vontade e podem assumir formas visíveis, né? Formas humanas visíveis, né? Como nós vemos aí em Gênesis, em Hebreus, né? Algumas referências aí. Eles são imortais, tá? Eles não estão sujeitos à morte como ser humano. Eles são numerosos, a não ser a morte espiritual, né, irmão? Os anjos decaídos, né? Os anjos bons não, tá? Eles são imortais, por isso eles são imortais, tá? Eles são numerosos, tem um número muito grande, né? As legiões formam seus exércitos aí, né? Eles não têm sexo, eles são assexuados, apesar de descritos como varões, significando autoridade, tá? Eles não propagam sua espécie. Por não ter sexo, eles não propagam a espécie, eles não têm esse poder, tá? Então fica aí esclarecido essa mística aí dos filhos dos homens com os filhos de Deus. Falavam que os filhos de Deus eram os anjos, né? Os anjos não têm sexo, eles não podem propagar, né? Até porque desse juntamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens surgiu aqueles homens grandes, aqueles gigantes da antiguidade, né? E a gente vê que se o anjo não tem sexo, logo essa palavra se contradiz, né? Vemos aí que os filhos dos homens e os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus representavam aqueles que esperavam a promessa, né? Os filhos de Adão e Eva, e os filhos dos homens e os filhos de Caim, que foi embora, né? Errante, desceu um monte errante, né? Para andar pelo povo, né? Formou lá aquela nação iníqua, né? E quando os filhos de Deus estavam no monte, desceram o monte para conhecer o resto do mundo, né? Encontraram eles, e aí por isso daí esse ajuntamento, né? Mas não que eles tenham tá? As filhas dos homens tenham tido relação com anjos, não, tá? Daí fica desmistificado. Então nós vemos também que eles podem se aparentar com formas de mulheres, tá? Até pela sua beleza. Eles são diferentes dos seres humanos e são poderosos, tá? Claro, são diferentes dos seres humanos, ou seja, em Salmos capítulo 8 diz que eles são maiores, né? Tem uma estatura maior do que a dos homens, né? Sua glória, possuem asas, né? Sua beleza bem diferente do ser humano. Nós vamos também ver, irmãos, a personalidade dos anjos, tá? Eles têm intelecto, emoções, vontade própria, livre-arbítrio, tá? São características da personalidade angelical,
né? Não só dos anjos bons, como dos anjos maus também. Mas para frente, na segunda aula, quando a gente falar de satologia e demonologia, a gente vai pular essa parte, porque aqui a gente está já falando, dando uma introdução geral sobre o assunto, né? Caráter, eles são obedientes, eles não questionam nem vacilam, esses são os anjos bons, tá? Eles são reverentes a Deus, são adoradores. Eles também são muito sábios, irmão. Como anjo, para discernir o bem e o mal, né? Que é um ditado de Israel, né? Quando a pessoa é muito sábia, né? Sua inteligência excede a dos homens. Aqui, eles não discernem os pensamentos, né? Seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados, né? Os mistérios da graça de Deus, apesar de eles serem muito inteligentes, os mistérios da graça de Deus é limitado tanto aos homens quanto aos anjos, tá? Apesar de eles serem muito inteligentes, saberem da maioria das vontades de Deus, né? Então eles são mansos, eles não têm ressentimento ou injúrias, né? Eles são santos, ou seja, o que quer dizer santos? São separados por Deus, assim como nós, né? Somos separados por Deus deste mundo, né? Por isso nós nos fazemos santos, através do sangue de Jesus. Não adianta eu querer dizer que eu sou santo, né? Só porque eu faço bem, que nós não traímos nossa esposa, que a gente não pratica iniquidade, não fala palavrão, essas coisas todas. Não. A pessoa é justificada e ela é tida como santo, devido ela crer e obedecer o nome de Jesus, ter Jesus como o seu único eterno Salvador e Senhor, tá, irmãos? E estar disposta até também a perder sua vida por Ele, né? Sob essas condições, né? Por nós praticarmos o bem, não. Porque nossas obras, né, diante de Cristo, né, elas não têm valor para a salvação, ela tem valor para galardão. Tá? Não para salvação, não. Ninguém nesse mundo vai ser salvo, vai para o céu porque é bom. Tá? Nós devemos parar com isso, de acharmos isso, porque a Bíblia ela não fala isso, né? Às vezes um ente querido nosso, muito bom, morre, mas o cara não era crente, né? Tinha oportunidade de ser crente, mas não era crente, não cria em Deus, não devotava sua vida a Deus ali. E aí, nunca se interessou em se batizar, em descobrir os mistérios de Deus, se batizar tanto nas águas como no Espírito Santo, né? Ser batizado com o Espírito Santo é maravilhoso, né? E também nunca se interessou em saber como é participar do corpo de Cristo, anunciar a morte de Cristo através da Santa Ceia. Ó, tem um significado muito grande. E nunca se interessou em ler a palavra de Deus, em orar, jejuar, e aí morreu porque era bom. A gente fica de hipocrisia, a hipocrisia aflorada agora para as redes sociais, para a internet, né? As pessoas morrem, meu irmão está no céu, meu parente está, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e por causa que a gente achava que ele era bom, né? Apesar de que nós não podemos julgar, né, pela aparência. Nós devemos julgar, né, conforme a reta justiça de Deus. E nós não sabemos, né, quando a pessoa morre, se ela se arrepende ali naquele momento ou não, né? Nós não sabemos, né? Então, isso fica restrito a Deus, tá? Mas, aparentemente, né, pelos atos da pessoa desse mundo, nós entendemos, né, que a pessoa, né, não tinha Deus, como ela demonstrava, né? O testemunho de vida era dela. Então, por isso que a gente fala dessa forma. Mas nós só saberemos naquele último grande dia, né? Nós devemos confiar até o fim, né? Um parente nosso, né, partiu para a eternidade, sem nunca ter dado testemunho de crente, nunca ter sido declarado crente, que não tenha fé. Não sei, né? É porque o nosso testemunho, né, conta muita coisa. Talvez ele tenha se arrependido no último momento, a gente não sabe. Enfim, tá? Classificação dos anjos, irmão. Voltando aqui para a nossa aula aqui, o assunto da nossa aula. Classificação.
em posto, atividade, tá? Os anjos em autoridades e potência, os seus exércitos, as potências dos anjos. Nós vemos aí a classificação como anjo do Senhor, né? Que foi que o Senhor, né? Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que ninguém vê, né? É um ser incriado, tá? Então o nome dado ao Senhor Jesus, né? Antes de ele ser encarnado em Maria, né? Nós vemos aí algumas características, né? Que ele pode perdoar ou reter os pecados, né? O nome de Deus está nele, né? O seu caráter revelado e a presença de Deus, né? No rosto, né? Jeová. Então nós vemos aí o que? Que o anjo do Senhor ele tem essa representação, né? Então o arcanjo do grego, que se chama Arcángelos, né? Um dos arcanjos mencionados aí é Miguel, né? E é mencionado como o principal anjo, né? Como protetor da nação israelita, né? O arcanjo ele tem, quando Deus fala, denomina ele arcanjo, que é o principal dos anjos, né? E a gente vê, assim como o Satanás, o Lúcifer, ele deveria ser um arcanjo, né? Um querubim arcanjo, assim como Miguel, né? Porque ele era, né, ungido de Deus, ele era chefe de milhares, então, assim como Miguel, então ele preferiu ser deposto, né, do seu cargo para poder cumprir seus intentos, só que ele foi aniquilado, né? Acho que esquecemos que Deus é onisciente, né? Então a gente vê Gabriel também, quando ele é mencionado como uma classe muito elevada diante de Deus, como um mensageiro importante do reino de Deus, né? Geralmente quando a gente vê Deus dando a resposta às orações, quem vem? Gabriel. E Gabriel, né, cumpre lá os atos de Deus, né? As missões, né, que Deus dá para ele. Então a gente vê primeiros príncipes, né, ou principados, ou os anjos das nações, né? Então cada nação tem o seu anjo protetor, podendo ser bom ou mal. A gente vê aí as referências em Efésios, Colossenses, né, em Daniel, né? Anjos eleitos também, nós vemos aí outra classificação, anjos que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás, né? Eles tinham a oportunidade de seguir Satanás, ou seja, eles eram comandados por Satanás, mas só que eles não foram atrás daquela parte que foi de Satanás, eles foram, por isso eles foram eleitos de Deus, tá? Anjos da guarda, né? Ou seja, para todas as pessoas existe um anjo da guarda, inclusive nós falamos aqui para as crianças também. Querubins, que do hebraico quer dizer querub ou herubim, né? Que é uma classe elevada dos anjos como com um propósito retributivo de dar retribuições, né? E salvar as pessoas, né? Dar redenção às pessoas, né? Geralmente são os anjos que compõem os exércitos, né? Que vai salvar as nações, como nós vemos muitas vezes na Bíblia, né? O exército de anjos de Deus. Os rostos, eles implicam a perfeição de criaturas, né? E nós vemos força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia. Então é um serviço semelhante também, como o do boi, né? Que tem força. Então nós vemos aí que se assegura-se, assemelha-se, né? E assegura-se de que a própria criação ela será liberta do cativeiro e da corrupção, ligados a esse tipo de santidade de Deus, né? Como a gente vê lá em Romanos, a gente vê aí são características, né, dos anjos que passam também ao ser humano, tá? A gente também vê os serafins aí como uma das classificações, que quer dizer ardente, né, do hebraico saraf, que quer dizer ardente, né, incendiar, queimar, né? E a gente vê aí o anjo lá com a sua brasa viva purificando a boca de Isaías, né, e tudo mais. E também é uma ordem elevada de anjos com ardente amor a Deus, né? Seu amor é ardente a Deus, e eles são ligados à adoração, né? Lá no céu, né? Aqueles anjos que dizem santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, em constante e ardente adoração 24 horas, são os designados aí os serafins. Então vamos ver aí agora, entrar aí, irmãos, na obras e ministérios dos anjos, tá? Então, obras e ministérios, eles são
agem como agentes de Deus na sua obra, né? Eles executam pronunciamentos, né, e tudo mais, trazem as mensagens de Deus, né? E Deus envia realmente eles, né? Fazem anunciações, advertências. Nós vemos aí em Hebreus, Mateus, as referências, né? Eles dão instruções, eles encorajam o povo, eles revelam, fazem revelações, né? Como a gente vê revelando a José também. Eles servem a Deus, né? Como espíritos ministradores, né? Também sustentando, preservando, resgatando, intercedendo, e para também servir, né? Nos servir após a morte, né? Após a morte, nós vemos aí uma referência em Lucas, né? Os anjos servindo, né? E uma observação, irmãos, muito importante em relação a isso, a doutrina dos anjos protetores, com base em Mateus 18 e Atos 12, nós vemos aí que os cristãos primitivos acreditavam que cada um crente teria um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo, tá? Durante a vida. E a única coisa que se sabe é que durante a vida, que as promessas de ajuda por parte dos anjos são numerosas e claras para os crentes, tá? Cuidado, em relação a esse cuidado, porque os anjos, eles não entram no corpo dos crentes, né? Pois eles têm corpo celeste, né? Coisa que os demônios, os anjos decaídos, perderam o seu corpo celeste, viraram um corpo de treva, ou seja, eles são anjos sem corpos, né? Isso é uma das diferenças entre os anjos de luz e os anjos decaídos, anjos das trevas. Então, quando se diz que alguém foi usado como um anjo, é relacionado com que ele desenvolveu o ministério de um anjo, tá? Então, implica que o Espírito Santo usou anjos também, mensageiros, né? O Espírito Santo usou aquela pessoa como um anjo, né? E que nunca um anjo entrou em alguém, tá? Porque nós falamos isso porque pode se confundir com o espiritismo, né? O espiritismo tem essa vertente, né? Dos médios receberem as mensagens e transcreverem, né? Mas e aí Satanás, os demônios, por eles saberem da vida daquela pessoa que morreu, né? Tudo mais, daquele profeta, daquela pessoa antiga, né? Daquele curandeiro antigo, sei lá. Eles transcrevem, dão mensagens ali, né? E se fazem passar pelos pais das pessoas, pelos filhos. E aí as pessoas vão ser enganadas, porque a verdade, a única verdade que tem nisso aí é que Satanás quer afastar as pessoas de Deus. Então eles fazem as pessoas acreditarem cegamente que foi o marido, a mãe, o pai, o avô, o parente distante, milenar que já morreu, ou aquela pessoa, o xamã da sua tribo, o seu mentor, e aí a pessoa acredita cegamente e se afasta de Deus. É justamente isso que ele precisa para afastar as pessoas de Deus, para levar as pessoas para o mesmo caminho que ele está preparado para ele. Então, que estou combatendo aqui, não acreditem nisso. Os anjos, eles têm esse poder de se materializar, os anjos caídos, tá? Entrarem no corpo das outras pessoas e falarem como se fossem as pessoas, para enganar as pessoas. Isso é espiritismo. Não pratiquem isso, não queiram conhecer isso, porque isso é uma das artimanhas do inimigo para afastar as pessoas de Deus, tá? Você vai ver milagres acontecer, pessoas serem curadas, né? Desde que elas não vão para a igreja, vocês vão ver coisas semelhantes também em outros locais religiosos, né? Que se dizem religiosos, né? Na verdade são religiosos, mas que não levam a Deus, né? Há caminhos que para o homem parece perfeito, aquela palavra que se cumpre, né? Mas o fim deles é fim de morte, né? O seu final é o de morte. É justamente isso que Satanás quer, levar as pessoas à morte eterna e não à salvação eterna. E a salvação eterna você só vai encontrar na presença de Deus, né? Servindo a Deus. Amém? Bom, vamos lá. Então, descrevendo o ministério dos anjos. Quanto a Jesus Cristo, nós vemos aí que os anjos predisseram o nascimento de Jesus Cristo, né? Como nós vimos lá em Lucas 1,
eles anunciaram o nascimento de Cristo, não só predisseram, mas eles também anunciaram o nascimento do Salvador. Eles protegeram o próprio Cristo, a criança, eles fortaleceram Jesus após a tentação, né? Depois que Jesus venceu Satanás lá na tentação com a palavra, os anjos vieram e o serviram, eles foram preparados para defendê-lo, né? Eles confrontaram no Getsemane, confortaram Jesus no Getsemane, né? Ali em Lucas 22 a gente pode ver essa referência. Eles rolaram a pedra do sepulcro depois que Jesus ressuscitou, né? Anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo a Maria Madalena, né? Aquela mulher que foi lá, né? Que procuras o mestre, né? Porque procura entre os mortos aquele que vive, né? É uma palavra tremenda, né? Quando nós lemos essa passagem, né, nós sentimos realmente a presença de Deus, né? Em todos os momentos que a gente lê, né? Nos evangelhos. Quanto aos crentes, irmãos, e a igreja, né? Eles têm um ministério geral de ajuda aos crentes, eles são envolvidos com respostas às orações dos crentes, eles observam as experiências dos crentes, eles encorajam nas horas de perigo, eles são interessados nos esforços evangelísticos dos crentes, né? Eles ministram ao justo a hora de sua morte, né? Nós vemos os anjos servindo, tendo esse ministério aí quanto aos crentes, ou seja, quanto à igreja. Quanto às nações, nós vemos aí Miguel tendo um relacionamento estreito na proteção de Israel, né? Os anjos, eles são agentes de Deus na execução, né, de sua providência quanto às nações. Estão envolvidos no juízo da tribulação, a gente vê lá, né, os anjos falando nas nações, as igrejas executando os juízos de Deus, tocando as trombetas. Então a gente vê um envolvimento muito grande dos anjos aí. Calma aí. Então, quanto aos descrentes, anunciam juízos iminentes, né? Eles infligem juízo também divino na vida dessas pessoas, né? Eles agem como ceifeiros na separação definitiva do fim dos tempos, né? Vai separar o joio do trigo, né? A gente vê infligindo juízo, a gente vê lá em Gênesis, o anjo da morte, né? Matando os primogênitos no Egito, né? Anunciando juízos também iminentes em Apocalipse e tudo mais. Então a gente vê a ação deles contra os descrentes. Fechando essa aula de hoje, a próxima aula será de sanatologia. Então fique com Deus, a paz do Senhor e até a próxima aula.